Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, nessa nossa live, esse dia tão especial. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, das nossas autoridades, nossa ex-deputada, senhora Keiko Ota, doutor Simão, seja bem-vindo, juiz, senhor Marcos, sejam todos bem-vindos, doutora Bianca, muito obrigado por poder participar desse nosso evento, onde nós possamos juntos discutir sobre diversos temas que é tão importante para a nossa sociedade de hoje. Então, para dar as boas-vindas, né, para iniciar o nosso evento, eu gostaria de convidar o nosso presidente nacional e continental do ASP, o senhor Samuel Ota. Boa noite. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live, né, nesse dia tão especial, o Dia Nacional do Perdão. Então, primeiramente, eu gostaria de dar um agradecimento especial a todos os nossos convidados, que apesar da gente ter conversado com a maioria há menos de uma semana, né, dessa nossa live, todos se mostraram bem prestativos, né, e estão todos aqui. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a todos. Também, né, aqueles que estão nos acompanhando tanto pelo Facebook como também pelo Instagram. Então, a ideia, né, de realizar essa live, sobre o Dia Nacional do Perdão, ela surgiu principalmente, né, devido àquelas situações de racismo, né, que estavam acontecendo ou que estão acontecendo, começando lá em junho, julho, depois mais em agosto também aconteceu bastante. Nós tivemos, né, alguns movimentos que para poder resolver, né, para ajudar a solucionar essa questão do racismo, como Black Lives Matter. Claro, todo movimento, né, que busca resolver essa situação, claro, são movimentos válidos, né, mas muitas vezes, né, quando a gente não consegue buscar nessa solução da forma correta, ou quando a gente não tem paz, né, dentro do nosso coração, quando a gente busca resolver esse tipo de situação, a gente acaba não conseguindo resolver esse problema, apenas acabamos aumentando ele, né? Como a gente viu, né, agora surgiu um outro movimento, né, o Blue Lives Matter, que agora já tem conflito, né, entre esses próprios movimentos. Então, buscando como que a gente pode ajudar, né, a poder resolver esses conflitos, né, sociais, ou muitas vezes conflitos históricos mesmo, nós podemos dizer, né? Então, buscando olhar até mesmo nas escrituras, né, a gente vê que Jesus foi o maior exemplo, né, ele fala muito sobre essa questão do perdão, a ponto de, até mesmo antes de sua morte, né, ele perdoar aquelas pessoas que estavam mesmo o matando. Também, né, eu estava procurando alguns discursos, né, do próprio fundador do ASP, ele fala bastante, né, sobre o perdão, falando sobre o perdão, que o único caminho, né, para a gente poder resolver esses conflitos históricos, ressentimentos, né, históricos, não tem como a gente conseguir fazer isso sem ir pelo caminho do perdão, né? Depois, tentando estudar um pouco mais a fundo, né, sobre esse tema, alguns exemplos, a gente viu na história, como em Ruanda, né, a história do genocídio de Ruanda, no qual tem muitos conflitos, né, étnicos, e esses conflitos étnicos acabou fazendo com que tivesse genocídio de quase 1 milhão de pessoas, e foi realmente uma barbaridade, no qual aconteceu muitas vezes de esposo matar esposa, ou sogro matar genro, genro matar sogro, vizinho, né, matar vizinho. Isso acabou fazendo, né, com que de uma certa forma, fosse marcado, né, muito fortemente dentro deles todas essas tragédias, né, que aconteceram. E, claro, o governo pode dizer que não é perfeito, mas uma das formas do governo encontrou para poder resolver essa situação e poder fazer com que o país voltasse a crescer foi essa questão de tentar, claro, realizando justiça, mas com esse sentimento de perdão. Não perdão apenas por perdoar, mas perdão para você conseguir se perdoar, conseguir ter essa paz interior, e aí sim, né, buscar justiça, e dessa forma, então, fazer com que o país pudesse continuar, né, a se desenvolver. Então, vendo que sobre essa importância, né, da questão do perdão, a gente começou a procurar, né, como o ASP, a gente faz atividades principalmente nas datas internacionais da ONU, a gente começou a procurar alguma data internacional que falasse sobre o perdão. Infelizmente, a gente descobriu que não existe, né, nenhuma data da ONU que fala sobre perdão, pelo menos eu não encontrei. Acho mais perto disso, né, é um feriado judaico, né, o Yom Kippur, mas infelizmente ele não chega a ser ainda uma data totalmente internacional. Só que a gente ficou muito feliz, né, que pelo menos no Brasil, né,
através da deputada Keiko Ota. Então, a gente tem, né, essa data aqui no Brasil, do Dia Internacional do Perdão. A gente começou, então, a se mover, né, para poder realizar alguma coisa, né, então, nesse dia, né? E vendo, né, na verdade, a trajetória da senhora Keiko Ota, do seu esposo, talvez sejam pessoas que, quem conhece um pouco da história, né, sobre o Ives Ota, pode falar que eles não teriam nenhum motivo, né, para tentarem colocar, né, essa data no calendário nacional, mas eles foram que se esforçaram, né, e conseguiram colocar essa data no calendário nacional. Na verdade, eu era muito novo na época, né, que aconteceu tudo isso, mas por ter sobrenome Ota e por ter nascido também em 89, né, assim como o Ives, né, o Ives Ota, então, tanto na escola ou até mesmo depois na universidade, eu escutei bastante sobre essa história, foi um caso que eu acabei acompanhando, né, bastante de perto. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, então, a senhora Keiko Ota, seu esposo também, por terem conseguido colocar nessa data aí no nosso essa data, né, no calendário nacional, e espero que todos possam realmente ter uma noite, né, todos possam ter realmente uma live de bastante aprendizado. Nós temos aqui pessoas tanto da área jurídica, como também da área mais científica, que vai falar sobre o perdão. Temos também o Dr. Simão, né, que vai estar falando sobre o trabalho da UPF em relação a esse tema. Então, espero que todos tenham um bom proveito, né, durante essa live. Muito obrigado. Obrigado, presidente Samuel, por lindas palavras. Então, para nós podermos dar continuidade aqui, eu gostaria de convidar a senhora, né, a nossa ex-deputada Keiko Ota, uma pessoa que tem trabalhado e talvez esse dia não estaria acontecendo se ela não tivesse, junto com seu esposo, tomado essa iniciativa. Então, senhora Keiko Ota, seja bem-vinda. Danilo, né? E o Samuel Ota, obrigada pela essa oportunidade num dia tão importante, não só para a família Ota, mas para todas as pessoas, a importância, a força do perdão. Então, todos sabem, conhecem a nossa história, né? Que nós tivemos um filho que foi sequestrado e brutalmente assassinado em 97, e realmente não é fácil. É uma dor que eu não sei nem explicar, porque dói tudo. A gente perde o teto, perde o chão, mas como a gente precisa viver, né? E nós encontramos um caminho, graças a Deus, o perdão. Foi o maior e o melhor investimento que fizemos nas nossas vidas para a felicidade da minha família. Então, nós colocamos em prática o perdão, fundamos o Instituto Ives Ota para dar suporte, ajudar a aliviar as dores das mães que também estavam na mesma situação, que perderam seus filhos. E aí nós começamos a trabalhar equilibradamente, buscando justiça e perdão. E perdão e justiça podem andar juntos, porque o perdão é da justiça. O ódio, o ressentimento é da vingança. E o Instituto estava lá aberto para todas as mães, então a gente percebeu que aquelas mães, aqueles pais que tiravam ódio, ressentimento, logo era feita a justiça. E foi um caminho certo que nós fizemos na nossa vida. E eu também, eu gosto de falar, porque quando aconteceu tudo, eu estava fazendo um tratamento, né, para ter mais filhos. Qual japonês que não quer uma renca de filhos, né? Então, os médicos falaram que eu não ia ter mais por conta do envelhecimento do meu útero. Mas, com o exercício do perdão, a força, o amor, né, naquele momento mais difícil, eu comecei a praticar o perdão. E 4 meses depois da partida do Ives, eu fiquei grávida. Então, foi assim a nossa redenção. Veio uma linda menina, né, que é a Isis, e acabou toda a nossa dor, porque nós sabíamos que Deus estava com nós. Então, o que nós fizemos? Levantamos essa bandeira, né, do perdão também, junto com a justiça. Fui muito tempo, fui ativista,
as mães que perderam filhos, entendo perfeitamente, eu fazia passeatas, carreatas, porque nós também temos que lutar por justiça, porque nós também precisamos ter uma lei para inibir as pessoas a tirarem a vida de outro. Ninguém merece sofrer tanto assim, né? Então, começamos a andar lado a lado, o perdão e a justiça, um equilíbrio. E eu tornei deputada, fui dar voz e vez a centenas de mães vítimas de violência. Tem uma lei que eu acho de extrema importância para as mães que perderam um filho. Foi uma iniciativa popular dessas mães que prioriza o julgamento nos casos de crimes hediondos em todas as instâncias, porque a família não consegue retomar a sua vida enquanto não tiver o julgamento. Então, eu achei importante para dar um alento a essas famílias. E também instituir o Dia Nacional do Perdão, porque eu vi que o perdão ele é libertador, né? E a gente sabe que hoje a Organização Mundial da Saúde também fala a importância que é para a saúde. Então, instituir o Dia Nacional do Perdão foi um grande ganho nessa oportunidade. E também nasceu o Agosto Violeta, semeando o perdão, colhendo a paz, para que a gente fortalecesse o perdão, né? Eu acho muito importante nós trabalharmos o perdão, como diz o Samuel, né? Um mundo tão conturbado e as pessoas ficarem com ódio, ressentimento. E nesse ativismo, eu percebia muito nas passeatas que muita gente ia buscar por justiça. É um direito do cidadão. Mas eu vi que muitas pessoas também, eles queriam descarregar o seu ressentimento, ódio, mágoa, e quebrava as coisas. Então, uma coisa... E a gente tem que fazer tudo pacificamente. E quantas reivindicações que nós fizemos e que nós fomos ouvidos por juízes, por promotores, né? Homens da lei. Então, é muito importante ter a paz interior. Então, a justiça e o perdão podem andar juntos, desde que a gente não faça de uma forma transtornada e rancorosa. Aí caracteriza a vingança, não é paz, né? E todas a gente encontrou a paz. Obrigado, senhora Keiko Ota, pelas lindas palavras, esse grande trabalho que a senhora e o seu esposo têm feito. Muito obrigado mesmo. E eu queria convidar aqui mais uma pessoa de suma importância com esse trabalho, que tem, junto com a UPF, realizado diversas atividades, principalmente para a construção da paz, e ele vai explicar um pouquinho sobre o significado do perdão. Então, gostaria de convidar o Dr. Simão Feraboli, presidente da UPF aqui no Brasil. Seja bem-vindo com a sua palavra. Boa tarde a todos. Agradeço muitíssimo aí ao Samuel e a equipe do ISP, né, do Youth Service for Peace, pelo convite. E confesso para vocês que eu fiquei um pouco preocupado quando ele me deu 10, 15 minutos para falar sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto extremamente vasto. Mas eu procurei trazer alguma coisa relacionada com o conceito, né, o significado do perdão, mas também eu quero abrir uma página muito especial de um trabalho que a nossa organização internacional fez no Oriente Médio, especialmente relacionado com Israel, porque Israel é considerado a nação escolhida para receber o Messias. E tem muitas coisas da história que não foram esclarecidas em relação à morte de Jesus. E eu quero realmente colocar esse ponto, porque tem muitas coisas que nós temos que perdoar, mas também tem muitas coisas que nós temos que pedir muito perdão. Primeiro para Deus, depois para o seu Filho Jesus, que infelizmente foi crucificado, e depois nós temos que pedir perdão, porque por vezes nós fomos enganados por Satanás, vivendo uma vida falsa.
né, acreditando que estávamos vivendo uma vida verdadeira. Então, eu quero colocar para vocês algumas coisas relacionadas com o significado do perdão. Primeiro de tudo, o perdão sempre tem dois lados, né? O lado do ofendido e o lado de quem ofendeu, do ofensor. Na realidade, para ambos os lados, é uma tentativa de corrigir um erro. Não existiria perdão, ou seja, não haveria necessidade de perdão se não tivesse existido um erro. Às vezes é interessante, porque o erro, a gente percebe que cometeu o erro, mas às vezes a gente faz as coisas e a gente nem percebe que cometeu o erro. Às vezes a gente encontra uma pessoa que está chateada, aborrecida, ressentida conosco, e a gente nem sabia. E aí a gente pergunta, mas você está chateado comigo? Por quê? Aí a pessoa fala, lembra aquele dia, você me falou aquilo. Então, assim, é muito importante nós desenvolvermos a sensibilidade na relação com os outros, porque às vezes aquilo que nós fazemos que parece muito normal para nós está ofendendo a outra pessoa. Por vezes, essa tentativa de corrigir o erro, ela é só simbólica. Porque, por exemplo, veja aí o caso da família Ota e a morte violenta do filho. Por mais que se peça perdão de joelho, de arrasto, por mais que a gente rasgue o peito, né, de arrependimento, não tem como trazer de volta aquela pessoa que foi morta, aquela pessoa que saiu já de nosso meio, não está mais conosco. Existem coisas que não dá para reparar. O perdão, ele não repara exatamente ao status quo antes. Todavia, ele alivia a dor. O perdão, ele é extremamente importante, ele vem de uma palavra latina, que é perdonare, que significa aceitar ou pedir desculpas. Que, na verdade, quando eu falei aí que existe o ofendido e o ofensor, porque, veja, claro, quem ofende precisa pedir desculpa, mas quem é ofendido precisa dar as desculpas, precisa aceitar o pedido de desculpa, porque tem vezes que a pessoa fala assim, não perdoo de jeito nenhum, e aí a pessoa ela fica com aquele nó na garganta dentro dela. Então, redimir-se em relação a algo de errado. A expressão pedir perdão é usada quando alguém reconhece o seu erro e pede desculpas para a pessoa com quem foi injusto. Então, essa é uma atitude extremamente importante. Por outro lado, quando nós pensamos mais profundamente acerca do perdão, e eu gostei muito das palavras da deputada Ota, quando ela falou que você tem que se livrar, né? Tem que esquecer aquela página e virar aquela página na sua vida. Então, o perdão é o estado de lembrar uma ofensa sofrida sem que aquilo cause qualquer tipo de dor. Você lembra, não tem como esquecer, não tem como tirar aquilo da memória, mas você lembra sem que aquilo te afete, sem que aquilo te provoque aquela dor originária que você sentiu naquele primeiro momento. E, ao mesmo tempo, o perdão implica que nós estamos desassociando o agressor da ofensa. Então, é claro, nós temos que ser capazes de relevar a ação do agressor, porque o agressor é um ser humano, ele é um ser humano falho, ele é um ser humano com um problema, com dificuldade, né? Às vezes nasceu dentro de uma família desequilibrada, desestruturada, teve um monte de traumas na sua infância, na sua vida. Então, nós temos que ser capazes de desassociar aquele agressor. E eu gosto muito do doutor Marcos, aí, que trabalha com a justiça restaurativa, porque olha também o lado exatamente daquela pessoa, do ofensor, daquela pessoa que, na verdade, também precisa de cuidados, precisa de atenção e carinho. E, ao mesmo tempo, quando nós pensamos em perdão, nós temos essa palavra de Jesus em Mateus 6,11, né, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, e ele fala assim, né, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não é capaz de perdoar, como é que você vai pedir perdão para Deus? Como é que nós queremos o perdão de Deus se nós
não somos capazes de perdoar quem está ao nosso redor. Perdoar nos liberta. O ressentimento, a mágoa, o ódio, é um veneno que tomamos imaginando que vai prejudicar o outro que produziu esse sentimento em nós. Então, isso realmente é um símbolo de não sabedoria, porque você está ressentido, magoado, imaginando que isso vai afetar a outra pessoa, mas não afeta a outra pessoa. Como eu acabei de falar, às vezes a outra pessoa nem sabe que uma coisa que ela fez deixou a gente magoada ou feriu o nosso coração. Então, nós temos que nos livrar dessa dor, desse contexto que aperta o nosso coração. Perdoar liberta seu coração do passado. Nós não podemos, quem vive do passado é museu, né? Como a deputada falou, nós temos que, né, nos livrar do passado e tocar o barco, porque a vida continua, tocar para frente, nós temos muito pela frente, muito que viver. Perdão significa que o amor superou o ódio, e nós temos que, eu tenho um provérbio que fala assim, que o que não edifica não merece cimento. Você não pode dar cimento para o ódio, você tem que dar cimento para o amor, porque aí você vai cimentando as coisas, edificando as coisas, centralizada no amor. Se não perdoar, quando temos um ressentimento, quase sempre queremos vingança. Então, se você não consegue perdoar, aí você fica maquinando coisas em relação àquele ressentimento. Toda briga é resultado da falta de perdão. Isso cria um círculo vicioso, porque uma coisa chama a outra. Às vezes você estoura com alguém que você está cheio de ressentimento e ódio, e você estoura em cima de alguém que não tem nada a ver com o assunto. Isso atrofia nosso coração e nosso potencial natural. Nosso potencial natural é para amar, para viver para os outros, para sorrir e assim por diante. Quantas vezes temos que perdoar? A Bíblia eventualmente fala em Mateus 18 que é 70 vezes 7. Mas será que alguém já contou, se já chegou às 490 vezes? Você conhece alguém que contou, que já chegou a 350, 370, está chegando nos 490? Isso não existe. Perdão, ele realmente não tem limite. E esse aqui foi um número simplesmente ilustrativo usado por Jesus, que nós temos que perdoar sempre. O perdão é uma das mais elevadas formas de amor. Então, a pessoa que tem o coração de perdoar significa dizer que ela tem uma grande capacidade de amar. O que temos que perdoar? Temos que perdoar o amor que os pais não deram para os filhos e que os filhos não deram para os pais. Temos que perdoar o amor que o marido não deu para a esposa e a esposa não deu para o marido. Temos que perdoar as religiões que não foram capazes de viver o que pregaram. Pregaram amor, perdão, compreensão, solidariedade, compaixão, e muitas vezes não foram capazes de viver o que pregaram. Temos que perdoar a falta de patriotismo, né? Às vezes muitos maus políticos que fazem politicagem ao invés de uma política justa para ajudar o país. Temos que perdoar a corrupção, temos que perdoar os massacres de tribos, de etnias, de culturas. Temos que perdoar mesmo aquele que não sente nenhum remorso do mal que fez e impetrou contra os outros. E o que Deus tem que perdoar em nós? Que não nos tornamos a imagem e semelhança dele, conforme demonstrado lá em Gênesis. Ele nos criou para esse propósito, para sermos como ele, com o mesmo coração de amor, de verdade, de justiça, de integridade, de caráter verdadeiro, e não temos isso. Somos pessoas defeituosas, problemáticas, que não amamos a ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, conforme Jesus pediu. Esse foi um mandamento. Ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2 e não damos conta de vivê-los. Que não demos importância aos mensageiros de Deus ao longo da história. Nós, por vezes, fazemos muito pouco caso daquelas pessoas que vêm trazendo uma mensagem divina. O verdadeiro amor significa perdoar infinitamente. O amor verdadeiro significa viver para o bem dos outros. E nós estamos buscando isso, não tem como não estabelecer o perdão na nossa jornada. Mesmo quando ele foi pregado na cruz e os soldados estavam perfurando o seu corpo com lanças, Jesus implorou a Deus: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Isso é a grandeza, é a máxima, né, do caráter e da personalidade de Jesus. Um homem lá na cruz, um homem lá
condenado à morte naquela circunstância, ele pensou no perdão aos outros. Também o que Deus tem que perdoar. A história de caída e de pecado que a humanidade escreveu. Pense nas mortes, nos ferimentos físicos, morais, espirituais e materiais impetrados. A morte dos seus mensageiros, especialmente de seu filho Jesus. Tudo isso acumulou uma grande dor no coração de Deus. E agora eu quero realmente falar um pouco sobre a questão do Oriente Médio, saindo da nossa visão comum. Porque o perdão, ela não está dentro de uma visão comum, ela está dentro de uma visão muito especial. Então, um exemplo de superação, o perdão no Oriente Médio. A Conferência Internacional de Liderança, especialmente do clero americano, é uma iniciativa para trazer reconciliação entre judeus e cristãos. Todos nós sabemos que lá no Oriente Médio se tornou um barril de pólvora há muito tempo. E a gente fica se perguntando, né, como que uma terra santa, como que uma terra de tantos profetas e a terra que foi o berço onde Jesus nasceu, como que pode ter tanta atrocidade? Então, nós temos que voltar um pouco na história e nós temos que nos perguntar em relação a Jesus. A história real de Jesus deveria ser crucificação ou coroação? Lembrando que em Êxodo 25 estão lá os 10 mandamentos da lei de Deus e o 5º mandamento da lei de Deus fala: não matarás. Ninguém de nós, absolutamente ninguém de nós, tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa. E esse direito é um direito e é uma situação que Deus estabeleceu para nós vivermos, dentro do padrão e da palavra dele. Então, veja, o Sinédrio acusou Jesus diante de Pilatos, declarando que ele se dizia rei dos judeus. E os diálogos do governador romano com o nosso Senhor, quando Jesus compareceu diante do governador, ele o interrogou: és o rei dos judeus? Sim, respondeu-lhe Jesus, esclarecendo que era, sobretudo, rei de um reino mais alto, o dos céus e o de toda a terra. A espantosa apostasia do povo judeu e de seus instigadores se efetivou ao bradarem: crucifica-o! Não temos outro rei senão César. Eles não só recusaram o Redentor prometido pelos patriarcas e pelos profetas, mas também o legítimo rei, sucessor de Davi. Mas eles clamaram: fora com ele, crucifica-o! Pilatos perguntou-lhes: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Pilatos mandou afixar no alto da cruz, numa tábua, com a inscrição em grego, hebraico e latim: Jesus Nazareno Rex Iudeorum, em latim, que significa Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas sim, esse homem disse ser o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi e pronto, ninguém vai mudar isso. Ao chegarem os reis magos a Jerusalém, perguntaram pelo rei dos judeus: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Herodes convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judeia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Então a pergunta: Jesus Cristo deveria ser o Senhor do sofrimento ou deveria ser o Senhor da glória? Isso não é uma pergunta simples que nós temos que resgatar lá ao longo de 2000 anos da história. Essa é uma situação, inclusive temos aí vários filmes, documentários que foram feitos sobre a morte de Jesus, como a paixão de Cristo, etc. e tal. Então, veja, aqueles autores desses quadros, aqueles pintores, quando receberam a inspiração divina para pintar quadros dessa forma, a vinda de Cristo, ou o Cristo, observem que o tempo todo estão colocando um rei, estão colocando uma posição realmente de um enviado especial, Hans Memling, esse pintor lá da Idade Média. Como é que ele iria fazer um quadro sobre Jesus dessa forma, como um rei? Porque, de fato, tudo isso está atrelado à restauração da história, o que a história precisa restaurar. Eu sou um advogado e eu gostaria que um dia na Terra fosse feito um julgamento sobre Jesus. E eu gostaria de atuar como advogado de defesa de Jesus, porque Jesus, ele foi
preso na entrada da noite, foi levado aos vários locais durante a noite, e na manhã seguinte foi conduzido para a cruz, no Monte Calvário, sem um processo de defesa para ele, sem um devido processo legal. Então, o que é a iniciativa de paz no Oriente Médio? É um trabalho em prol da paz envolvendo judeus, cristãos, muçulmanos, unificacionistas e outras crenças. Começou como uma orientação do movimento unificacionista do nosso fundador, o reverendo Dr. Samyan Moon, após o atentado de 11 de setembro, que nós estamos aí no próximo mês comemorando 19 anos. A cruz foi enterrada. A cruz não é o símbolo da glória de Deus. A cruz é a vergonha do ser humano, onde colocou o Filho de Deus. Se fosse real que Deus queria Jesus crucificado, ia deixar ele morto. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitou dos mortos, porque Deus quer que ele viva para sempre. Jesus foi coroado como rei dos judeus, corrigindo um erro do passado. Então, vejam aí, com base no chamado aos cristãos que abraçaram o povo judeu, para abraçarem o povo judeu, se descobriu que a cruz é uma barreira para essa unidade e que cria toda aquela problemática lá no Oriente Médio, especialmente ali em Jerusalém, agora envolvendo os muçulmanos também. Portanto, os cristãos clamam pelo fim da era da cruz, tirando suas cruzes e se concentrando na ressurreição e na vitória de Jesus em amor. Então, é interessante, porque onde é que está a coroa? Qual coroa Jesus devia utilizar? A coroa do rei de Israel. Então, a coroa foi tirada lá do museu onde ela estava e foi trazida e foi feita uma cerimônia especial em 22 de dezembro de 2003, em Jerusalém. Representantes do cristianismo, judaísmo, islamismo e unificacionismo coroaram Jesus como rei, restaurando dessa forma a rejeição ocorrida há 2000 anos atrás. Então, foi dado um manto sagrado de rei para Jesus e a sua coroa, que ele, há 2000 anos atrás, devia ter sido coroado e devia ter usado. Então, isso foi uma ação que foi feita para buscar destruir, acabar com o ressentimento que existe no Oriente Médio. Tem muitas coisas do passado que precisam ser trazidas à época atual, precisam ser perdoadas, corrigidas, para que isso possa mudar os rumos da história. Então, essa é uma história que está sendo reescrita. Então, na Declaração de Jerusalém, no mesmo ano foi realizada a Declaração de Jerusalém, no Parque da Independência de Jerusalém, para a reconciliação das 3 religiões abrâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Na cerimônia de coroação, as religiões abrâmicas declararam Jesus como rei, como verdadeiro rei, assim libertando a ele e a Deus da tristeza do passado. Para concluir, precisamos aumentar nossa capacidade de amar para ser capazes de perdoar. Precisamos ver Deus no semblante do outro. Perfeição faz parte da capacidade de amar. Jesus disse em Mateus 5,48, sede perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, eu quero concluir. Claro, eu trouxe uma coisa absolutamente nova para a grande maioria de vocês, mas eu quero dizer que estou falando isso de todo o meu coração, defendendo essa história que precisa ser recontada em relação a Jesus, porque Jesus não devia ter sido condenado à cruz, inclusive uma condenação sem julgamento, sem defesa, da maneira bárbara, violando 2 princípios, 2 fundamentos jurídicos, tanto do Império Romano quanto do próprio judaísmo da época. Então, estamos falando de perdão, e um significado de perdão também é resgatar a história e contar a história certa para que todo mundo entenda da maneira como tem que ser entendida. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, doutor Simão, por palavras tão importantes, né, sobre o significado do perdão e principalmente sobre o trabalho que a UPF tem feito ao redor do mundo. Para nós darmos continuidade aqui, eu gostaria de convidar o doutor Marcos Araújo, juiz do Tribunal de Justiça do Paraná, que tem realizado um trabalho muito importante sobre a justiça restaurativa
Então, eu gostaria de convidar o Dr. Marcos, seja bem-vindo, a palavra é sua. Olá, boa noite, Danilo. Dando boa noite também ao Samuel. Fico muito grato com o convite para estar aqui presente nesta mesa, nesta banca tão importante, né, para esse tema, em especial com a ex-deputada Keiko, o Simão, que é uma biblioteca viva e nos mostra isso novamente, e a doutora Bianca. Eu vou fazer um enfoque deste tema, do perdão, do ponto de vista mais jurídico, que eu acho que é a minha área de domínio, né? Relacionar perdão com a justiça não é uma tarefa fácil. Nós trabalhamos com uma ideia de contrato social. Quando nós abdicamos de poder em face do Estado, estabelecendo uma sociedade organizada através de um contrato social, nós jogamos ao Estado o direito de impor a pena, o direito de fazer a sua própria punição, abdicando do direito da vingança privada. E aqui já nasce a relação direta com o perdão. Porém, a partir do momento que o cidadão comum se abre, né, dispõe deste poder ao Estado, quem passa a fazer isso é o direito. Então, não há relação de perdão dentro do Estado democrático de direito do ponto de vista da vítima. E aqui entra a relação direta do perdão com a justiça restaurativa. Na justiça retributiva, que é a que nós conhecemos de forma ordinária, nós temos leis para regular as relações humanas. Para toda relação humana existe uma consequência se ela trouxer danos a outras pessoas, à sociedade, ao meio ambiente, né? E permite a aplicação de sanções, penas. E para aplicações dessas sanções, a gente tem regras, a gente tem formas de garantir essa aplicação da lei, sem violar ainda mais o nosso tecido social, nossas comunidades, a nossa humanidade. E para isso nós temos na nossa Constituição, nossos códigos de processo penal, processo civil, as nossas garantias e fundamentos, direitos fundamentais do ser humano em especial. A título de exemplo, no processo penal, o réu tem o direito de ficar em silêncio. É uma garantia dele não se autoincriminar, de não fazer prova contra si mesmo. Se o Estado assumir o poder de punir em nome da sociedade, é dever do Estado produzir as provas contra este acusado. Então, é uma garantia constitucional que todos respeitam, principalmente porque ninguém gosta da ideia da tortura, que é uma forma de se conseguir a confissão. Então, essa é uma garantia que vem de muito tempo e foi regulamentado também pela nossa legislação. O problema é que, muitas vezes, o nosso Código de Processo Penal, a nossa legislação vigente, esquece de uma parte importante desse processo, que é a vítima. E para falarmos de perdão, nós não podemos esquecer a outra parte, né? O Simão acabou falando bem. Tem sempre um lado para existir perdão. Eu tenho que contar com o outro, com a alteridade. Esta relação com o outro é necessária para existir esse perdão. E o nosso Código de Processo Penal, infelizmente, esquece da vítima. A vítima, nesse processo, ela é um meio de prova. É uma forma do Estado punir o suposto agressor. A vítima vem ao processo para dizer o que houve. Ninguém pergunta à vítima o que ela sente, o que ela sentiu, quais são os danos, quais são as suas necessidades. Se pergunta se aquela pessoa matou, roubou, feriu, estuprou, violentou. Infelizmente, é uma vítima desumanizada dentro do processo penal. No processo civil, ela tem um pouco mais de espaço, mas ainda assim o foco é dar o direito a quem tem, né? Me dá os fatos que eu te dou o direito, mas não se preocupa com o que essas pessoas estão sentindo. Esse é o trabalho da justiça restaurativa. Para dar um exemplo, eu trabalho com o direito penal na minha atuação, em especial na violência doméstica. E nós temos a incongruência de garantir ao réu o direito de permanecer em silêncio, mas a vítima não. A vítima que vem em juízo, ela é obrigada a falar, pelo menos em tese. Eu não exijo isso, porque eu faço uma interpretação conforme da nossa legislação. Mas para vermos como o nosso processo penal ele esquece dessa parte principal do processo, que é a mulher, que é a vítima, neste caso. E ela, por exemplo, quantas e quantas vezes foi vítima de violência e retomou o relacionamento com seu agressor. E chega perante o processo penal, perante o juiz, perante o sistema de justiça e acaba mentindo em juízo
para não prejudicar o seu agressor, porque ela não quer prejudicar a sua casa, ela não quer prejudicar a sua família. E para não ter uma pessoa condenada e ter que carregar esse peso, ela mente. Ela afirma que aquilo não aconteceu, ela finge que escorregou e bateu no cabo de vassoura, coisas que o nosso Código de Processo Penal esquece de humanizar esta pessoa dentro do processo. Então, essa é uma das primeiras discrepâncias do nosso processo. A justiça restaurativa inverte esse processo. Ela traz a vítima como protagonista. E as perguntas invertem. Eu não pergunto o que aconteceu. Né? A pergunta é o que a senhora sentiu? O que foi lesado? Quais são os seus sentimentos? Quais são as suas necessidades? Essa é a grande virada de mesa, de jogo, que a justiça restaurativa traz para nós. Howard Zehr, que é um dos principais doutrinadores da justiça restaurativa, estabelece para nós que crime para a justiça retributiva, que dá retribuição e pena apenas, crime é uma violação do Estado, a partir do descumprimento da lei e da culpabilidade. Já a justiça restaurativa, crime é uma violação de pessoas, é uma violação de relacionamentos. Envolve nesse processo a vítima, o ofensor e a comunidade. Processo indispensável para o nascimento do perdão. 3 dimensões são vistas e importantes dentro da justiça restaurativa, e o primeiro e o mais importante é o encontro. Coisa que não acontece dentro do processo penal ordinário, na justiça retributiva, porque a vítima é ouvida, inclusive, às vezes separadamente, muitas vezes por medo natural do seu agressor, ela é ouvida sem a presença do seu agressor. E a justiça restaurativa permite este encontro, com toda a segurança necessária para que ela se sinta segura, acolhida e protegida, para poder se libertar do mal que ela sofreu, mostrando ao seu agressor todos os sentimentos, toda a dor, todos os danos que ela sofreu de forma pessoal. Né? Muitas vezes esse encontro não é possível a partir do tamanho da lesão que essa vítima sofreu. E para isso a gente tem encontros mediados, inclusive com vítimas subrogadas. Uma outra pessoa vai à frente do agressor para levar a mensagem que ela tem, porque ela não conseguiu ainda se libertar daquilo, daquele medo, daquele rancor. Cartas também são utilizadas, é mais uma prática utilizada pela justiça restaurativa para que a vítima escreva, para que ela se liberte de todo o sentimento que aquele agressor causou a ela. E também tem a prática da cadeira vazia, em que o agressor faz essa prática com cadeira vazia e a vítima faz a prática com cadeira vazia, fortalecendo, empoderando ambos para tomarem coragem e buscarem este perdão. Né? O agressor do ponto de vista da autorresponsabilidade e a vítima para buscar a libertação daquilo que ela sofreu, daquilo que ela vivenciou. A gente tem muitos casos, muitos exemplos, por exemplo, de vítimas de roubo, que são ouvidas muito tempo depois, por fatores diversos, desde a investigação até do próprio processo penal, que quando da prestação do depoimento em juízo, questionam a mim e aos colegas, doutor, eu morro de medo dessa pessoa ser condenada e voltar na minha casa, porque quando ele entrou na minha casa e colocou um revólver no meu rosto, ele falou que se eu abrisse a boca, ele voltaria, porque ele sabia onde eu morava, ele sabia quem morava na minha casa, quem eram os meus filhos, quem era a minha família, onde trabalhava, onde eu estudava. Ou seja, o processo penal não consegue livrar essa pessoa deste medo, desta angústia, dessa ansiedade, que somente o encontro livre e seguro pode promover. E a justiça restaurativa tem conseguido fazer isso. O objetivo da justiça restaurativa não é o perdão, não é esse o foco, mas a libertação deste ódio. E este processo começa com uma reparação. Esta reparação vem justamente deste encontro realizado entre vítima e agressor com todas as formas possíveis, em especial o ciclo de construção de paz, que tem tudo a ver com o trabalho que é realizado pelo nosso querido Simão. A construção dessa paz nasce a partir do encontro. Então, colocar o agressor e a vítima frente a frente ou criando um aspecto de comunicação entre eles é o primeiro passo para que eu fortaleça essa vítima, para que ela consiga, no futuro, se for possível, alcançar esse perdão. Coisa que na justiça retributiva não existe. Nós não permitimos esse encontro. Esse encontro ele não existe em nenhuma oportunidade, nem na execução de pena. Portanto, é extremamente importante e enriquecedor. E a transformação. A transformação que é uma das dimensões da justiça restaurativa é quando nós deixamos de ver o outro como um monstro. Na nossa história da humanidade, nós vemos como é fácil o homem dizimar comunidades, como é fácil nós eliminarmos o homem, o semelhante, numa guerra,
porque nós fazemos um processo de desumanização. Aquele ser humano que está do outro lado da ponta, do outro lado da trincheira, não é um homem, não é uma pessoa. Por isso eu consigo matá-lo. Por isso eu consigo tomar posse dos bens dele. Por isso eu consigo violentar suas famílias. Porque não é um ser humano. Ele é o meu inimigo. A justiça restaurativa com o encontro, com essa reparação de danos, com essa possibilidade de diálogo, permite essa transformação. De transformar aquele homem que um dia colocou um revólver na sua cara, que às vezes tirou um bem irrecuperável, como a vida de alguém, por exemplo, possa ser visto não como um monstro, mas como um ser humano, que erra, como todos nós erramos. A partir do momento que eu vejo essa pessoa como uma pessoa e não como um monstro, como uma criatura, eu permito que o perdão possa nascer. Eu permito humanizar essa pessoa, verificar os seus erros, os seus medos e seguir em frente. Enquanto nós vemos os nossos agressores, os nossos réus dos processos como monstros, nós conseguimos mantê-los em jaulas. Nós conseguimos mantê-los desumanizados em masmorras. E nós esperamos que eles saiam melhores de lá. Esse é um processo complexo, é um problema complexo que não compete exatamente ao Poder Judiciário, mais ao Poder Executivo, que cabe ao Poder Judiciário o cumprimento das leis, mas nós não podemos esquecer que essas pessoas amanhã vão sair. E como elas vão sair? Esse é o problema. Então, esse processo de transformação dos monstros em seres humanos é mais uma das virtudes da justiça restaurativa. Dentro deste processo, a justiça restaurativa funciona com esse método de aproximação das pessoas. Não é o juiz que faz, é uma justiça da comunidade, preparando facilitadores, preparando mediadores para a aproximação dessas pessoas. Procedimento que é feito de forma voluntária, ninguém é obrigado a participar da justiça restaurativa. E dentro desse núcleo de justiça restaurativa existe a obrigação, a cláusula de silêncio sobre tudo que ocorre ali. As duas justiças, como bem colocado pela nossa ex-deputada Keiko, andam juntas. A possibilidade de se encontrar reparação deste dano, que vai ocorrer pela justiça restaurativa, não afasta a justiça retributiva. Não há nada de abolicionismo. Ninguém está falando de isenção de pena. Estamos falando de uma pessoa que cometeu um erro e tem uma pena prevista pela nossa legislação. E essa pena vai ser cumprida, ela vai ser aplicada dentro da norma penal. Nós damos a oportunidade de que a vítima possa se livrar desse mal, possa se livrar dessa criatura que ela criou a partir de conhecer a dor do mal, né, da ofensa, do pecado. Mas não esquecer que atrás desse fato, deste ato, deste pecado, existe um pecador, existe uma pessoa que praticou este crime. A justiça restaurativa deixa esse espaço de humanização e permite, sim, que essa pessoa encontre a possibilidade do perdão. A justiça restaurativa vem regulamentada hoje por instituições internacionais e o CNJ, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça, na resolução 225, regulamenta isso, estimula que o Poder Judiciário, desde 2006, utilize isso como uma política pública de enfrentamento ao conflito, né? Aproximando a vítima, aproximando a sociedade e aproximando o ofensor. Neste processo, não há em nenhum momento a exclusão da justiça retributiva, um equívoco muito grave que é feito por algumas pessoas no sentido de imaginar que a justiça restaurativa vem afastar a punição. Não, todas as pessoas a quem eu já apliquei as técnicas e as práticas da justiça restaurativa, fica claro, o senhor sai primeiro pela porta do presídio e o senhor vai ser encaminhado para a prática restaurativa, para buscar, assim, reconciliar, reparar os danos que o senhor produziu e imaginar o tamanho da dor que o senhor causou a essas pessoas. E os resultados são maravilhosos. Mais que isso, a justiça restaurativa também trabalha antes da lesão, antes da ofensa, que é trabalhar nas escolas, que é ensinar os jovens a prática restaurativa, a prática do perdão, a prática do conhecer o seu ofensor, se humanizar, se sensibilizar com a dor, com o sofrimento, com as necessidades daquela pessoa. Essas práticas se misturam com a comunicação não violenta e são levadas para os colégios estaduais e municipais ao longo desse país por uma gama de juízes e voluntários que vestem essa camisa e fazem essa bandeira uma causa importante para a redução de violência e construção da paz. Mas o mais importante do ponto de vista da relação com o perdão é que ela, dentro da nossa legislação, é uma oportunidade do perdão. O único perdão que nós temos na nossa lei escrita hoje dentro do Brasil é o perdão judicial, que é aquilo que ocorre quando o agressor sofre tanto o dano do mal causado
que nenhuma pena é suficiente para fazê-la punição adequada. É o exemplo do pai, por exemplo, que está lá fazendo a manutenção da arma de fogo e dispara a arma de fogo acidentalmente e ele atinge um familiar, tira a vida do seu próprio filho. O pai que está dirigindo um veículo em alta velocidade, perde o controle, mata a esposa, o filho. Ele causou um acidente danoso e retirou vidas que não é dele. E ele, em tese, teria que ser punido por isso. Qual é a pena maior para esse homem do que carregar a dor de ter tirado a vida de um parente ou ter deixado alguém incapacitado de forma definitiva? Essa é a única espécie de perdão que nós temos na nossa legislação. E a justiça restaurativa vem abrir esse espaço, deixando que as pessoas possam deixá-lo nascer. O perdão reduz a vontade da vingança, aumenta a empatia e a aproximação das pessoas. Esta é a missão da justiça restaurativa. Libertar a memória da luta, do peso da dívida e eliminar o caráter tóxico do rancor. Tudo através de um encontro seguro, feito através da mediação, da justiça, da comunidade, das pessoas capacitadas para isso. Para encerrar, Mandela afirma, logo após sair da prisão, quando eu saí em direção à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha amargura e o meu rancor para trás, eu ainda estaria na prisão. A justiça restaurativa permite às pessoas envolvidas num conflito a não ficarem na prisão. Porque mesmo cumprindo a pena capital, mesmo cumprindo a pena corporal, se a pessoa não conseguir se libertar desse mal, desse sofrimento, ele ainda vai continuar aprisionado. E o pior, às vezes a prisão está na vítima e não no agressor. Porque o agressor sai pela porta da frente cumprindo sua pena e a vítima, os familiares da vítima, continuam presos na dor e na amargura. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Dr. Marcos, por nos explicarmos um pouquinho, né, da importância do perdão e sobre a justiça restaurativa. Tivemos aqui uma visão da nossa idealizadora sobre o Dia Nacional do Perdão, tivemos a visão do Dr. Simão sobre algo mais interno, sobre algo mais espiritual, tivemos agora a visão do senhor sobre a justiça, né, sobre esse caminho, sobre esse trabalho diferenciado que está sendo estabelecido. E agora nós teremos também uma outra visão, né? Uma visão mais clínica, uma visão mais psicológica sobre o assunto. Então eu gostaria de convidar agora a doutora Bianca Damasceno, que ela vai falar sobre os benefícios do perdão na vida das pessoas. Bianca, seja bem-vinda. A palavra é toda sua agora. Oi, Danilo, muito obrigada. Boa noite, pessoal, tudo bom? Bom, é um privilégio estar aqui conversando com vocês nesse painel, com pessoas tão incríveis. Sou Bianca, psicóloga e formada. Esse ano também completei minha formação em teoria cognitivo-comportamental. E agora eu vou dar continuidade a esse tema do perdão aqui. Como a gente viu, o perdão é um tema que a gente pode discutir sobre várias perspectivas, né? Seja ela religiosa, filosóficas, jurídica, inclusive, e também a gente pode falar sobre isso na perspectiva da psicologia, e essa é a minha intenção aqui com vocês. Quando a gente fala de perdão na psicologia, é um pouco diferente do que a gente aprende aí, do que geralmente a gente ouve, né? Muitas vezes a gente pratica perdão desde pequenos, nós somos ensinados ali, se eu bati num amiguinho, vai lá, pede desculpa, né? Sempre somos orientados aí pelos nossos pais, professores. E o perdão, muitas vezes, ele está ligado ao outro, né? Então, a outra pessoa e não muito comigo. Tanto eu que tenho que perdoar, como eu que tenho que pedir desculpas, né? Muitas vezes a gente não fala dessas emoções que estão envolvidas. Para a psicologia, o perdão ele traz aí inúmeros benefícios. Eu acho que muitos de vocês, inclusive, já devem ter visto falar disso em algum lugar. Hoje em dia, a gente tem falado muito sobre o perdão, inclusive também sobre a gratidão. Tem sido feito muitos estudos sobre isso, né? Sobre esses benefícios que essas práticas podem trazer para o indivíduo, benefícios aí tanto no campo da saúde, são benefícios aí que trazem bem-estar para a gente, tem estudos sendo produzidos que aliviam sintomas de depressão, sintomas de ansiedade e traz uma qualidade de vida melhor para a gente.
Então, a gente consegue levar a vida mais leve, uma vez que a gente não está ali carregando um saco cheio de mágoas, de ressentimentos. Então, aquela pessoa que tem essa capacidade de perdoar, né, muito mais rápido, muito mais fácil, a gente até imagina que ela consiga viver uma vida mais leve. E se a gente fala, né, então, que o perdão é algo tão bom, né, que, nossa, que incrível, pode trazer tantas coisas positivas para a minha vida, por que que é tão difícil perdoar, né? Principalmente para algumas pessoas, ou até mesmo em algumas situações, por que que é tão difícil praticar o perdão? Essa questão do perdão é uma coisa que a gente discute, sim, bastante em consultório, porque se não é uma questão bem administrada, ela pode afetar várias áreas da sua vida, né? Seja uma área profissional, ou na sua área de relacionamento, sua área pessoal. Então, é algo sim que merece muita atenção, merece cuidado. E aí, voltando à questão, né, do porquê que é tão difícil perdoar para algumas pessoas, ou por que algumas situações são mais difíceis de perdoar. Muitas vezes o perdão ele está conectado aí com uma questão de, se eu perdoar, eu vou aceitar o que o outro fez comigo. Então, por isso que eu não consigo perdoar, porque para mim o que o outro fez é algo inaceitável, e se eu perdoar, vai tirar essa responsabilidade dele, e aí vem até alguns sentimentos de vingança. Eu acho que o outro precisa ser castigado por isso que ele fez comigo, então por isso que eu não vou perdoar. Então, várias questões complexas aí podem, né, estar envolvidas com essa questão do perdão. E aí eu quero trazer uma coisa para todo mundo, né? Que muitas vezes a gente acha que o perdão é algo inato, é algo que tem gente que já nasce, né, perdoando com muita facilidade, tem gente que é ressentido. Mas, gente, fiquem tranquilos, o perdão ele é um comportamento que a gente pode aprender, a gente pode treinar, a gente pode exercitar e cada vez mais se tornar melhor nisso, né? Se tornar melhor nessa arte de perdoar. Então, isso eu acho muito bacana trazer, né? Porque muita gente acha que não, eu sou assim, eu sou ressentida, eu sou rancorosa, não tenho o que fazer. Não, muito pelo contrário, é um comportamento que a gente pode aprender, né? A como perdoar. Mas aí tem gente que mesmo assim pensa, Bianca, mas não quero perdoar, né? Porque não consigo perdoar. Por quê? Para muitas pessoas, o perdão está associado a se eu perdoar, eu vou esquecer. Se eu perdoar, quer dizer que eu vou ter que voltar a me relacionar daquela forma com aquela pessoa. Se eu perdoar, eu vou ter que voltar a falar com aquela pessoa e ser amiga dela de novo, por exemplo. Se eu perdoar, né, se principalmente for um ato grave, o perdão, eu não vou poder processar essa pessoa por algo muito terrível que ela fez comigo, né? Pode acontecer também essas associações que são totalmente equivocadas. Na verdade, o perdão, ele está conectado ali, é um comportamento, né, que você faz para que você consiga ficar em paz com algo que aconteceu na sua vida, com algo que você não planejou, com algo que você não desejou, né? Por um evento negativo, que muitas vezes a gente não deseja isso para ninguém, que infelizmente aconteceu com você, mas você consegue viver em paz com aquilo. E o que quer dizer viver em paz? Quer dizer que você consegue dar continuidade, né, com a sua vida. Você consegue se abrir para novas experiências. Então, por exemplo, fui traída em um relacionamento que eu tive no passado. Se você carregar essa situação com você, se você não exercitar o perdão, você vai conseguir se abrir para outros relacionamentos, você vai conseguir ter experiências, né, positivas com outras pessoas, muitas vezes criar um relacionamento amoroso que você consiga se sentir feliz com aquilo. Muitas vezes as pessoas se privam dessas novas experiências porque não conseguem praticar o perdão. Além de você, né, conseguir seguir com a sua vida, né, e assim, gente, a vida não é fácil, não é mil maravilhas, existem muitos imprevistos, e infelizmente uma coisa ruim que você viveu, você pode viver de novo, até mesmo pior, né?
E aí o que a gente sempre recomenda, né? Você sempre tentar tirar aprendizados, né? Dessas situações, para que quando aconteça de novo, você já tenha ali uma bagagem, você já saiba como agir de novo naquela situação, você já tem ali alguns recursos para lidar com aquilo. Uma coisa muito importante que eu gosto de trazer, né, é que também com o perdão, a gente tem que aprender que a responsabilidade da nossa felicidade, a responsabilidade da minha felicidade é minha, não é do outro, né? Então, se eu falar, eu não sou feliz, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo porque há 5 anos atrás fizeram isso e isso comigo. Você está transferindo a felicidade da sua vida, que poderia ser uma vida incrível, cheia de realizações, conquistas, experiências positivas, você está transferindo para uma outra pessoa. Então, o perdão, é legal que a gente pode até questionar sobre isso, né? Você sair desse lugar de vítima, que não consegue agir, que não consegue fazer nada, para um lugar de... Olha, aconteceu isso comigo, não desejo isso para ninguém, sofri muito com isso, mas eu sobrevivi. Eu aprendi e estou pronta para viver novas coisas. Então, isso é muito importante, né? Essa situação, mas é importante a gente pensar que, por mais que a situação seja dolorida, cause sofrimento, a gente consegue fazer esse exercício. É um exercício de você tirar toda aquela carga emocional, muitas vezes negativa, e você substituir por essas emoções positivas. E você também fazer o exercício de pensar no outro, né? Que é o exercício da compaixão. Então, você pode tentar entender o contexto do outro. Eu tenho uma amiga que me traiu, falou mal de mim para alguns colegas. A gente não sabe, né? A gente pode tentar entender o contexto dessa amiga, por que ela fez isso, quais foram os motivos. Muitas vezes é algo tão pessoal dela que ela faria isso com qualquer pessoa, não é porque é você. Então, é um exercício de tirar esse protagonismo, né, da situação triste, infeliz, e conseguir construir isso de forma que você consiga substituir essas emoções de uma forma mais saudável. Isso não quer dizer invalidar sentimentos, porque é importante a gente dar espaço para viver, né? Sentir essas emoções, seja uma emoção de luto, seja uma emoção de traição. Imagina um relacionamento que você se dedicou, que você amou muito o seu parceiro e você foi traída. Isso deve causar, né, muita tristeza, muito sofrimento, abandono. Então, sim, esses sentimentos devem ser validados, mas ao mesmo tempo, depois de você elaborar esse sentimento, né, passar por esse luto, você construir então esse espaço em que você não vai esquecer, né? Como eu falei lá no começo, você vai lembrar disso, pode passar 10 anos e você vai lembrar, poxa, fui traída, né, naquela situação. Mas você consegue, mesmo assim, deixar isso de lado e falar, ok, estou triste nesse momento, mas agora eu vou pegar aqui meu tênis, vou dar uma corrida ali na quadra, 10 minutinhos, porque eu não vou permitir que esse sentimento domine, né, a minha vida. Quando a gente fala de relacionamentos, né, sempre tem aquelas dúvidas, tipo, Bianca, mas eu devo perdoar e continuar no relacionamento, sim ou não? Devo continuar com essa amizade, sim ou não? Tudo isso deve ser muito discutido, né? Muitas vezes eu até recomendo, né, o exercício de escrever esses sentimentos, essas emoções, e principalmente no relacionamento, essa decisão deve ser tomada ali entre o casal, e se for, vamos manter o relacionamento, vamos estabelecer um novo contrato entre nós, de a partir de agora, vamos agir dessa forma e ser assim. Então, essas conversas também precisam ser inclusas nesse momento de perdão. E aí eu trouxe algumas ferramentas que eu acho bacana mostrar para vocês, que podem auxiliar, né, nesse momento de perdoar ou não perdoar.
eu quis escrever, não sei se vai dar para aparecer, porque é um exercício que a gente de fato escreve, né? Na terapia, o psicólogo escreve ali junto com o paciente, e faz sentido se vocês de fato escreverem, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe o modelo ABC, um modelo muito comum, com várias evidências científicas que funcionam, isso é bacana, de como agir em uma situação em que você precisa perdoar, né? O modelo ABC, ele é muito intuitivo, tá, gente? Para a gente entender. Porque A significa ação, B significa believe, de inglês, né? A gente deu uma traduzida meio mais ou menos para português aqui, tá? O believe significa crença, sabe? Essa questão. E o C são as consequências. E eu vou dar um exemplo para vocês. A minha melhor amiga, que eu vivia com ela 24 horas, nós éramos inseparáveis, me traiu, né? Ela falou de mal de mim para alguns colegas e no momento que eu mais precisei, ela me abandonou. Essa seria a ação. Qual que é o meu believe? Qual que é a minha crença, meu sentimento? Nossa, ninguém presta. Todo mundo é assim. Não vou ter mais novas amizades, né? Porque todo mundo vai me trair. Ninguém presta nessa vida, né? Nossa, olha como ela não tinha caráter, como ela foi capaz de fazer isso comigo. Qual é a consequência? Não consigo mais me relacionar com as pessoas, não consigo mais ter novas amizades, não consigo mais confiar em ninguém. Para mim, todo mundo é do mesmo saco, né? Farinha do mesmo saco. E aí, você identificando isso, você escrevendo isso, você identifica esse believe, identifica esse sentimento e traça uma estratégia para substituir esse sentimento. Então, eu gostei muito da fala, né, que a senhora Otto trouxe, de como foi para ela superar, né, essa situação, que eu nem imagino como deve ser isso. E ela trouxe exatamente isso. Eles trataram de substituir esse sentimento e olha a consequência que bacana. Inclusive, quando ela teve uma filha, ela conseguiu viver essa maternidade de uma maneira saudável, com muito amor, né? Porque ela conseguiu substituir todo esse contexto. Então, eu achei muito bacana. Eu recomendo muito vocês fazerem isso. E eu trouxe um segundo exercício também, que é o quadrante de tomada de decisão. Acho que esse vai ser mais difícil de vocês visualizarem, mas é muito simples. É você fazer um quadrado numa folha de papel e você escrever, primeiro, os motivos de perdoar e as desvantagens de perdoar. E aqui você escreve os motivos de não perdoar e as desvantagens de não perdoar. Isso é muito bacana porque você traz para o racional todas essas emoções envolvidas e você consegue balancear ali. Muitas vezes você vê que a parte de não perdoar é muito fraquinha e que, na verdade, o ato de perdoar para você é muito mais forte e significativo. E aí você consegue fazer isso de uma maneira bem mais saudável e elaborada. Tem um terceiro exercício, é o último, prometo, que você pode fazer, que é você escrever isso, né? Fazer uma carta para uma pessoa que te magoou, para alguma situação, né, que você passou. Então, você escrever nesse papel a situação, descrever como você se sentiu e escrever como se você estivesse de fato perdoando essa pessoa ou perdoando esse acontecimento. Esse é um exercício que eu recomendo fazer 1, 2, 3 vezes, porque ele se intensifica, né? Cada vez que você vai ali escrevendo sobre aquilo, relatando sobre aquilo, e aí você se sente até talvez mais leve para conseguir, nossa, agora eu estou pronto para perdoar. Eu acho que isso são coisas que podem te ajudar no dia a dia, é algo que você consegue fazer ali sozinho, você só precisa de um caderno, uma caneta. Mas se mesmo assim você percebe que você não conseguiu deixar para trás essas situações, então eu recomendo você buscar a ajuda de um profissional, com certeza vai te auxiliar muito nesse processo. Com um profissional, você pode ali se aprofundar em crenças, né, do porquê é tão difícil para você perdoar, ou porque é tão difícil para você pedir perdão para alguém. Você pode entender muito o lugar do outro, né? Às vezes a gente quer exigir que o outro me perdoe,
mas a gente não pode fazer nada pelo outro, né? Isso tem que partir dele. Então, é importante a gente trabalhar isso também, trabalhar as nossas expectativas. Então, em uma situação, por exemplo, dessa de amizade, às vezes você depositou uma expectativa nessa amiga que era assim, ela tinha que ser perfeita para cumprir essa expectativa. Então, você consegue trabalhar isso em terapia também. E eu acho que a comunicação é um ponto muito importante quando a gente fala do perdão. Muitos problemas que acontecem no nosso dia a dia, principalmente em relacionamentos, é por erros, né? Por situações que acontecem na comunicação. Então, tem um livro excelente que eu recomendo, que é Comunicação Não Violenta. Eu acho que esse livro deveria ser obrigatório para a humanidade. Então, você pode ler um pouquinho sobre isso também. E é isso, pessoal, isso que eu queria trazer para vocês. Espero que eu possa aí ter ajudado alguém nesse momento, alguém que está passando por isso, ou se você conhece alguém, né, que está passando por uma situação assim, então você pode ajudar ali, dar alguns conselhos. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Bianca, doutora Bianca, por ter nos explicado, né, de uma forma bem prática e objetiva, né, como devemos sanar, né, essas questões que nós temos em relação ao perdão. Muito obrigado mesmo por estar aqui, por nos ajudar. E estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria agradecer a presença de todos, mas antes de encerrar, eu gostaria de convidar mais uma vez aqui, com a palavra, o nosso presidente do ASP Brasil, o senhor Samuel Ota, para dar as palavras finais de encerramento. Samuel, a palavra é sua. Então, boa noite novamente. Realmente, posso dizer que foi uma noite de muito aprendizado. Gostaria de agradecer, né, novamente a cada um, né, dos nossos convidados. Realmente, eu acho que cada uma dessas palavras, né, que foi passado, acho durante toda essa noite, mais ou menos 1h e... Vamos dizer que vai ser 1h20, mais ou menos, né, de palavras. Realmente, a gente pode aprender bastante. E vamos buscar colocar o máximo dessas palavras em prática também. Então, realmente, muito obrigado por cada um dos oradores, também a cada uma das pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Vamos tentar colocar nessas palavras em práticas também. Para isso, né, eu gostaria, então, só para terminar, eu gostaria de propor um desafio, né, para todos, aproveitando, né, que a gente está nessa data, né, que é o Dia Nacional do Perdão. A gente já colocou, né, na verdade, esse desafio lá no nosso Instagram e também no nosso Facebook, que são 4 desafios. O primeiro, né, que seria você perdoar a si mesmo, né, que eu penso que tudo, quando a gente vai realizar alguma ação, a gente tem que começar por nós mesmos. Então, com certeza, se você parar um pouco para pensar, acho que tem pontos, né, que você pode perdoar a si mesmo. O segundo desafio, que é perdoar alguém, né, da sua família, alguém que mora perto de você ou junto com você. O terceiro desafio, então, seria perdoar, né, ou pedir perdão para alguém que mora longe de você, ou que você está há muito tempo, né, sem conversar com ela, sei lá, primeiro, mesmo que seja só mandar uma mensagem, né, então esse seria o terceiro desafio. O último desafio, né, era você assistir essa live, né, nossa, do Dia Nacional do Perdão. Se você chegou até aqui é porque você está assistindo. Então, o último desafio é você curtir nossas páginas e conhecer mais, né, sobre esse dia. Realmente a gente quer agradecer, né, a presença de todos, a cada um dos panelistas, e parabéns por essa live e parabéns pelo Dia Nacional do Perdão. Muito obrigado. Obrigado, Samuel. Obrigado a todos por esse grande evento, por esse grande painel. Quero saudá-los e agradecer. Espero que nós possamos nos ver mais breve, assim que essa pandemia acabar, pessoalmente, para poder discutir mais sobre assuntos relacionados ao perdão, sobre a gratidão. Então, um grande abraço a todos. Peraí, eu posso pedir para a gente tirar uma foto, pelo menos? Temos uma Ótimo. foto junto? Aí, todo mundo mostrando a sua carinha bonita. Muito bom. Geni, Suzy. 1, 2 e... Muito bem. Alguém não mostrou a carinha, mas agradeço a quem... Obrigado. Obrigado a todos.
Obrigado, boa noite, pessoal. Parabéns pelo evento, foi realmente muito bom. Obrigado, doutor. Uma satisfação revê-lo. Satisfação é toda minha. Tchau, tchau. Bom descanso a todos. Até logo. Boa noite. Tchau.